É que a gente tá próximo de um apocalipse aí. Hã? Atualmente trazendo informações relevantes pro podcast. Rolou algum prompt? O que Napoleão faria? Parece que a gente instruiu a dar golpes. Não é isso. A gente falou que é possível. Isso aí que o TSE lançou é a mesma coisa que tu botar a plaquinha de não pise na grama, né? Aí pergunta de $1 milhão, né? Como é que monitora o tio do Zap? Questão aí é da bombinha, né? Que os caras estavam tomando. Fizeram... É outro tipo de bomba. A sua fonte é bem questionável. É. Eu prefiro não mencionar a sua fonte aqui. Tu esqueceu que eu ia fazer isso, né? Nem Começando. graça tem mais, nem graça. Mais um episódio do Tech Solvers Podcast. Esse é de notícias, como já deu pra perceber pela música, né? Tá aqui a André Nunes trazendo notícias pra nós, que eu tenho certeza que vai ter no mínimo uma que eu nunca nem tinha ideia do que estava acontecendo no mundo. Você falou comigo que descobriu a guerra hoje, eu já não sei mais Mas o que é falar. recente essa guerra aí. Mas não precisa saber hoje, né? Tudo bem, mas vamos lá, vamos falar das notícias. Hoje a gente vai falar de... Obviamente, tudo tem inteligência artificial, mas no episódio de hoje acho que tem casos um pouco mais enfáticos, mais próximos da nossa realidade, dessas mudanças causadas pela inteligência artificial. E aí, só para citar aqui quais são os temas de hoje, naturalmente vamos falar de política, governo americano. E É minha praia, né? Minha praia é essa. Analista político, né? Vamos falar de uso de inteligência artificial no governo americano. Vamos falar um pouco de regras eleitorais. Então, num dos episódios anteriores, a gente falou um pouco sobre deepfakes, sobre uso de IA para dar golpes. Mas agora a gente vai falar um pouco de legislação e como é que o governo brasileiro e o TSE estão tentando se preparar para a próxima eleição. A gente vai falar de guerras sendo aceleradas e potencializadas pelo uso da inteligência artificial. E por último, não menos importante, a gente vai falar de algumas releases aí da Anthropic, né? Do Cloud, que eu sei que é a IA que você mais usa, então eu fiquei bem animado com essa notícia. É a minha vida. É isso aí. Bom. Então, para começar, como eu disse, falando de governo americano, o que aconteceu nesses últimos 7, 8 dias, né? O governo Trump e algumas das agências do governo americano decidiram que vão deixar de usar a tecnologia da Anthropic, deixar de usar Claude e todos os outros modelos que estão ali disponíveis pela Anthropic. Eles chegaram no impasse ali porque o governo americano queria ter mais controle sobre a tecnologia da Anthropic e eles se recusaram a abrir e remover os guardrails para que essa tecnologia fosse usada de maneira indiscriminada pelo governo. Ou seja, eles querem, como empresa privada, manter o controle. É bom, é ruim? Absolutamente não sei, mas é por isso que a gente está aqui para comentar. E aí são alguns... Pô, imagina o susto dos caras do administrativo do governo americano quando descobriram que não ia mais poder usar o Claudinho. Pois é, né? Você tá vivendo essa experiência, né? Quando o Cloud fica fora do ar, quase que não dá para trabalhar mais. Cara, quando eu tava fazendo os roteiros aqui, ele deu uma caída e eu vou ter que trabalhar. Meu Deus, eu fiquei pensando total. desesperado. Então, imagina agora o funcionário do Pentágono que chegou lá na segunda-feira Não, normal. se eles estão em guerra agora, ele deve ter... Rolou algum prompt. O que Napoleão faria nesse momento? Deve ter rolado algum prompt, assim. O cara passou as coordenadas de onde ele acha que tá o inimigo. Latitude, longitude, e pediu um planejamento estratégico ali. Quais perguntas você Baseado me faria? no livro A Arte da Guerra, o que eu deveria fazer agora? Exatamente. Mas sem entrar no mérito dos conflitos que estão acontecendo, mas do ponto de vista do governo, né? O que é muito natural agora? A IA está sendo usada como ferramenta estratégica pelos governos, então não é mais que o funcionário está abrindo um chat lá e dando um prompt, não. Tipo, é uma ferramenta institucional, né? Então, assim como o cara tem o sistema do governo lá, o cara tem o RP que ele trabalha na empresa, agora ele tem também a ferramenta de IA que faz parte do stack. E não importa se você tem um perfil técnico ou não técnico, todo mundo já está usando no dia a dia. Tem muita decisão política. Aí o relógio mágico. Nossa, sempre volta. Quem souber como é que configura o despertador aqui do relógio Cássio. A gente tá com dois problemas sérios, né? De ruídos. O Cássio do Matheus e o meu Cloud que faz barulho toca, sozinho, né, também. Toda vez que ele completa alguma tarefa, né? Informação completamente não solicitada. Mas, voltando para nossa notícia, os governos começaram a questionar essa dependência das tecnologias e até onde vai a fronteira de regulação.
Porque nesse caso, a Anthropic se recusou, falou assim, não vamos tirar o guardrail. Só que o que aconteceu também? Algumas horas depois, o Sam Altman levantou a mão e falou, opa, se eles não querem, a gente faz. E aí fecharam um contrato também, ou estão no processo de fechar um contrato com o governo, dizendo que eles não vão interferir na tecnologia. Ou seja, eles vão disponibilizar tudo que o governo americano pedir para eles poderem usar a OpenAI para fazer a mesma coisa que eles estavam usando a Anthropic. E os caras vão ter que migrar agora as bases de dados. Quero ver como é que vai fazer para sair de uma IA para outra. Ninguém fala desse problema. Mas, vai enfim, usar a IA para fazer a para poder fazer a migração, né? Não sei. O ponto é que aí o governo americano, cara, deu essa contornada e aparentemente vão trabalhar com a OpenAI. E, em consequência disso, o que aconteceu? Muita gente começou a simplesmente cancelar as assinaturas de OpenAI, porque eles disseram que vão fazer tudo para o governo. E o americano está preocupado com o governo utilizar a OpenAI para monitorar mais ainda do dia a dia dos cidadãos americanos. Então começou a ter um backlash muito, muito bizarro. E aí, de repente, o Anthropic passou a ser o aplicativo mais baixado nas lojas de aplicativo. E a OpenAI começou a perder valor de mercado. Essa OpenAI é só atrapalhada, né? Mas deve ser bem complexo realmente a governança ali de tu aplicar uma tecnologia dessa dentro de todo o ecossistema de um governo. Porque, como as pessoas vão usar, como que isso vai ficar, que tipo de acesso. Porque alguém vai ver esses dados, né? O dev da OpenAI consegue olhar o que tá acontecendo lá, como que... E vamos combinar que dizer que os cidadãos americanos não estão sendo monitorados, acho que ninguém acredita nisso também não, né? Mas, tem dois fatos, né? Essa parceria aí, como é que funciona, acesso que o governo vai ter a dados de uso da OpenAI dentro dos Estados Unidos já é um ponto, mas o outro é também, vai institucionalizar o uso de alguma plataforma. Como garantir que os dados desse governo que está sempre em guerra não vão vazar de alguma forma, tá ligado? E a capacidade que você entrega para o governo de tratamento desses dados de maneira massiva, a gente já viu, né? O que dá para fazer com essas inteligências artificiais. Então, acho que a população está um pouco preocupada com isso, né? Uhum. Porque o governo sozinho se atrapalharia e não daria conta de analisar os dados. Mas o governo mais a IA, da iniciativa privada e tudo mais, pode fazer um estrago bem, bem relevante, né? Um pouco por aí. Então, basicamente, o que a gente tem é a IA virando infraestrutura mesmo geopolítica. Não é mais para você gerar imagem de você trabalhando no escritório e fazer a 3x4 sem ter que ir lá tirar uma foto, né? Agora tem coisa real acontecendo. E aí, naturalmente, derivado disso, não tem como a gente não falar, e como eu disse, né, no episódio anterior a gente falou de como dar e evitar golpes com inteligência artificial, e aí me chamou bem a atenção essa semana. A gente falou como dar e evitar é bom, né? Parece que a gente instruiu a dar golpes. Não é isso. A gente falou que é possível, tá? Isso aqui não é recomendação de... mas a notícia da semana em relação à política no Brasil é que o TSE acabou de aprovar as regras que restringem o uso de inteligência artificial nas eleições brasileiras de outubro. Então, de fato, tem uma preocupação muito grande, mas para essa eleição eles já vão exigir a identificação dos conteúdos gerados por IA. Então, pode usar IA em alguns casos, mas existem limitações e deveria ser marcado, flaggado, deveria ter uma marca d'água e tudo mais. Então... a gente falou, né, no outro episódio, e se faltando 48 horas para a eleição, alguém cria um deepfake falando alguma atrocidade e tudo mais. E aí, essa semana, eu fui fazer o teste, eu fui criar um candidato virtual ali por IA, e, cara, demora 10 minutos para poder fazer o deepfake. Sabe aquela campanha eleitoral obrigatória? E seguindo todas as regras, inclusive, porque você tem que pôr o número do candidato, qual partido, tem algumas regrinhas para poder fazer. É muito prático, muito prático. Peguei a ferramenta de IA, criei o prompt ali e joguei com 10 minutos. Não, assim, esse aí que o TSE lançou é a mesma coisa que tu botar a plaquinha de não pise na grama, né? É nesse ponto que eu ia chegar. A regulação tá aí, aparentemente ela tá avançando, né? Então tem gente estudando o assunto, tentando estabelecer regras, mas quão eficiente, quão prático vai ser isso quando começarem de fato as manipulações eleitorais de informação? Aí a pergunta de $1 milhão, né? Como é que monitora o tio do Zap? Não, cara. É o que a gente falou no outro episódio. Eu acho que isso aí não... Já era. Agora é loucura. Essa eleição aí vai ser loucura total. Não tem o que fazer. A não ser que eles anunciem assim... Surpresa, amanhã é eleição, votem. Aí que não deu. Para não dar tempo de criar nada. Né? Cara, não tem o que fazer, tá ligado?
Vai ser só loucura. E é bem esse exemplo que tu deu. Tipo, vai ter alguma coisa, pode anotar, 24 horas antes da eleição, vão lançar um bagulho fake news absurdo que vai rodar nos grupos tudo, mudar voto. É a única forma de mudar voto. Pensando que já tem, tipo, vários... Dá tem pra gente comprar que vai voto também, né? No caso. Dependendo do preço. Mas é isso, né? Tipo... Então, eu acho que regular até é um negócio possível. O que no Brasil, no geral, é difícil é fiscalizar. E aí a internet sofre o mesmo efeito que a gente tem na vida real, né? No Brasil, o Brasil é muito grande, você tem muito município, você tem, cara, gente Sim. pra caramba. E a quantidade de fiscais, seja qual for o órgão, não tô falando nem só do aspecto eleitoral, não. Qualquer coisa que existe lei no Brasil para poder acompanhar e realmente fazer alguma coisa a respeito é muito difícil. A internet é terra de ninguém, Teria né? que ser radical de, tipo, não pode na internet. E aí a meta é derrubar tudo que for Então, de é eleição isso e que eu ia ponto. falar. Tipo, O que só normalmente acontece, né? O fluxo no Brasil é que existe alguma notificação em algum vídeo que viraliza muito. Se ele estiver na rede social, normalmente, né, algum tribunal, alguma instância vai acionar a empresa, a dona daquela plataforma, não necessariamente dona do conteúdo. E no Brasil tem acontecido das empresas derrubarem alguns desses conteúdos, né? Mas Que também teria não que acontece derrubar lá fora. 100% todos, não Aí a pode. pergunta é, como é que você vai fazer para derrubar todos? Como é que você vai conseguir monitorar tudo? Porque o volume de vídeo com deepfake que vai ser gerado, o pessoal tá vendendo aí, né? Conteúdo UGC, clone virtual, todo quanto é tipo de conteúdo com clone natural das pessoas. Só não é para viés político, mas só para evidenciar que é muito fácil fazer. E eu tenho dificuldade de acreditar que eles vão conseguir notificar todo mundo, derrubar todo mundo. Talvez no perfil oficial do político, né? Não, mas aí Ok, não seja adianta. restrito, mas não é isso aí que vai mudar a eleição. Né? Complicado. Não temos resposta, mas eu tô curioso pra ver o que vai Ansioso. acontecer. Esse ano vai ser bom. Copa do Mundo, eleição, Ninguém muito trabalha esse ano. entretenimento. Nossa senhora. Vamos lá, mais inteligência artificial e agora no contexto de guerra. Guerra. Eu fui surpreendido pelo Matheus me falando que tinha acabado de descobrir a guerra do Irã. Hoje de manhã, tomando café. Foi, né? No noticiário? Não. Não, minha mãe falou. Pronto. Tua mãe trazendo informações Sim. relevantes pro podcast. Não, e a minha mãe, ela é do meu estilo, né? Tô aqui em Pelotas, aí a gente conversa nesses momentos de café da manhã. Ela falou também, comentando que tinha descoberto ontem que não tava nem aí pra guerra e que é isso aí, tipo, chegamos aí, guerra rolando. É que a gente tá próximo de um apocalipse aí. A galera tá tipo YOLO, porque o mundo vai acabar Eu vi amanhã. um negócio que aí ontem eu vi um reel, não tinha entendido muito bem o contexto, que era o presidente da França e uma turma lá no exército na volta de um submarino cantando o hino da França. Parecia um filme. Parecia um filme. Doideira. Não, mas que a gente tem alguns conflitos acontecendo no mundo hoje. Me explica então, em 30 segundos, porque também, né? Não vou explicar, mas o que eu posso te dizer é que, especificamente da relação dos Estados Unidos com o Irã, né? Acho que tinha uma necessidade muito forte, muito latente dos Estados Unidos de mostrar uma imposição de força por vários aspectos políticos. Esse é um ano de midterms nos Estados Unidos, então o governo Trump está tentando mostrar que, cara, tá fazendo um bom trabalho e tudo mais. A postura é diferente dos governos anteriores, então ser mais incisivo também contribui para isso. Mas aí teve alguns side effects, assim, teve algumas coisas que aconteceram em função disso, porque no fim das contas não foi só o Irã que sofreu com isso, né? Aí teve míssil voando para tudo quanto é lado, e quem tinha sistema antiaéreo se deu bem, mas até em outros lugares do Oriente Médio teve hotel sendo atingido, teve turistas sendo atingido e alguns problemas bem críticos. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é que está muito claro e evidente, e isso ninguém está escondendo mais, que a inteligência artificial está sendo usada para fazer planejamento estratégico e, mais do que isso, para operacionalizar a guerra em tempo real. Então, como a capacidade da IA de tomar decisão é muito mais rápida que o indivíduo, e aí já tem estudos e tem várias análises que foram feitas com soldados americanos ou pessoas que foram envolvidas em guerra, que o tempo de resposta dessas pessoas tinha um certo delay por causa da questão de consciência. Então, quando a pessoa que estava ali percebia que tinha um ser humano na frente, ela pestanejava um pouco, ela parava um pouco para pensar. E aí isso reduziu bastante quando você foi colocar essa galera para trabalhar com drones. Então, quando o cara trabalha remoto, como se estivesse jogando videogame, e ele tem que escolher apertar o botão, mas a interface do negócio para ele é como se ele estivesse jogando videogame, o tempo de resposta dele já melhora. E agora, com a decisão automatizada real, não precisa nem dizer, né? Não tem mais parar para pensar.
Então, o que aconteceu com os bombardeios e todo o dano que foi causado numa janela, sim, de minutos. Porque entre a tomada de decisão e a execução, o processo foi muito mais fluido. É quase que dizer que o pessoal tá só no estratégico e a IA tá no operacional, entendeu? E me chamou a atenção isso, porque se a gente for ter uma guerra de verdade, talvez ela aconteça em dias e não mais, Pô, cara, bom, semanas e meses, sim. assim. E o dano vai ser exponencialmente Absurdo. maior. Mas acho que foi tu que me contou que... Eu não. Eu não acho sou a que sua foi. fonte. Alguém me contou de que estavam fazendo testes de, tipo, usar drone por controle remoto ou a IA guiando totalmente e, tipo, medindo de o quanto, tipo, gerava ataque ou não a IA ou um humano, e a porcentagem de erro desses ataques é exatamente igual entre a IA e um humano, tipo, guiando esse drone. De, Sim. tipo, então faz muita diferença e que isso geraria um impacto de usar cada vez mais IA. Mas a velocidade de execução é drasticamente diferente. Isso é bizarro. Então, assim, ok, pode ser que o impacto vai ser o mesmo, mas ela vai acontecer em Sim. janelinhas muito rápidas. A IA não vai parar pra pensar, pô, tem Que doideira. um fulaninho ali, não, né? Mas essa notícia aí, ela quebra pra outra notícia interessante que eu também vi no Instagram. Tá vendo? Que pode ser que a Copa do Mundo acabe no Brasil nessa história Eu toda. gostei aí, dessa né? sua história. A sua fonte é bem questionável. É. Eu prefiro não mencionar a sua fonte aqui. Mas a teoria é boa. A teoria é boa. Porque Explica a teoria. a FIFA tem. Já aconteceu isso antes, segundo o vídeo, não fui confirmar. Provavelmente ele tá espalhando fake news aqui agora, gente. Mas quando o país sede entra em guerra, eles transferem a Copa pro último país sede. Tá bom. O último país Mas o sede último país foi o sede- Catar. Ok. Não vai dar pra transferir É isso pra que eu lá falo, agora no não dá. momento. Está muito próximo. O penúltimo é a Rússia, que também tá Também em não guerra. vai estar dando. E que também está excluída da Copa por estar em guerra. E aí... Eu não sabia que não ia ter Rússia na Copa. Sim, na Copa de 2022 já não teve Rússia. E aí Tá, mas eles estão com probleminha desde o Comitê Olímpico anterior, mas é que outra aí questão, doparam aí todo é da mundo, né? bombinha, né? Que os caras estavam tomando. Fizeram... É outro tipo de bomba. Mas... Eles fizeram o Capitão Rússia, né? Sim. Aí iria pra antepenúltima, Brasil. Brasil foi 2014? 2014. Pô, foi 7-1, não foi não? Sim, esse é um perigo, sim. Mas pode ser, imagina, se em julho, cara, Copa é no Brasil agora. Já era. Quem são as top 4 seleções No momento? com chance real de título? Não me fala que a seleção brasileira não, porque não, tá é feio. França, Os Espanha, de Inglaterra Argentina. e por aí. A Argentina tá defendendo o título, né? Sim. E o Brasil ali. Ah, não. Brasil é campeão já, na minha cabeça. Só o se Brasil tiver é Neymar. Não sei. Mas Aumenta a chance. Vamos lá. E a última notícia que também tem uma relação enorme, e essa você vai poder opinar bastante, assim. O Claude, né, a Anthropic, acabou de lançar o modo de voz para o Claude Code. Como o modo de voz da LLM, da inteligência artificial com a melhor capacidade de código, vai afetar o dia a dia do profissional de tecnologia? Trabalhar deitado é o próximo passo, né? Eu já tô aqui. Já acontecia, né? Eu já tô aqui, prompt e Instagram. Aí ele vai trabalhando, demora, às vezes tem task de 15 minutos que o Claude vai rodando ali. E aí ele vai rodando, aí ele traz um snippetzinho de código ali, um pedacinho, aí tu olha, não, faz sentido, concorda, segue. Aí ele traz o plano. E basicamente tu vai só no enter, né? Não, mas o trabalho com voz não vai ter que ser mais síncrono? Será? Não mas é ele vai falar e falar ouvir? contigo? Ué. Vou testar. Já tá liberado? Estão fazendo rollout agora, então deve sair pra gente essa semana aí. Vou testar. Aí a gente... Mas é isso, assim. Mas eu gostei, tu vai dar o prompt falando. Use a skill Não, tal. mas eu vou te dar um exemplo real. Você pode estar malhando e programando. Na academia. Fonezinho, escutou a resposta aqui, já fala com ele, deu certo, deu errado, segue, próxima série. É verdade. Não, ontem a gente tava... você falou do carro. Pô, tá viajando. Viajando. Porto Alegre e Pelotas. Sim. Pô, dá pra desenvolver uma startup inteira. É verdade. Muda completamente o panorama. Não, eu gostei mesmo. Vai ser legal. Porque dá pra, tipo, eu já, entre um prompt e outro, além de olhar o Instagram, já jogo um xadrezinho, faz alguma coisinha também. E aí tu pode fazer isso mais concentrado, só dar o comando de voz ali. Foi exemplo de tudo que não fazer, mas tudo bem. Não pode? Tem algumas coisas interessantes. E a gente falou desse desafio de adoção. Cozinhando.
Cozinhando? Vai cozinhando e vai dando prompt. Que hoje eu tenho que posicionar o computador num lugar assim na cozinha e só dando enter. Aí tem que lavar a mão, digitar o teclado e coisa. Mas realmente a gente vai poder usar o LLM em contextos muito mais curiosos. Tomando banho. Não vou dizer interessantes, mas você vai poder dirigir e programar. Você vai poder cozinhar e programar. Sim. Você vai poder treinar Acho que e programar. dirigir tira um pouco o foco, né? Será? Sim. Como é que você vai debugar enquanto você tá na rodovia? Aí vamos ter um novo risco de nova infração de trânsito. Acho que vai ter isso, regulamentação para É grave ou é gravíssimo? uso de Tu IA tá usando no IA trânsito. enquanto dirige. Problemas da era Sim. moderna. Mas assim, a gente discute bastante os desafios de adoção, né? O que a gente faz para os programadores começarem a utilizar e vão combinar que assim, a experiência de ter o dev dormindo não, deitado na dele, ela não é nova por causa do modo de voz. Não. Isso aí, você já entrou numa reunião que você falou assim, ô fulaninho, Sim. me ajuda aí, né? Tipo, dá pra ver que você tá deitado, brother. Sim. Eu só acho que vai piorar. Teve uma vez vai que piorar um um pouquinho. dev... não era na Navi, era numa outra empresa que eu trabalhava antes. Entrou na dele e, sem querer, ligou a câmera. E aí tava deitado na cama, assim, com o computador no colo. E aí, eu não vou falar o nome dele, mas vou usar o exemplo André. Aí, depois disso, todo mundo que tava em home office virou André Office. André Office, só isso. Amigos devs, não façam isso. Não façam David Sim. deitado, por favor. Tá? O mínimo de organização para poder trabalhar. E a outra coisa que vai acontecer, já está acontecendo, né, com as LLMs, é que o desenvolvedor ou o profissional de tecnologia já está com 5 empregos hoje também, né? Tem esse outro detalhe também. Mas não é por causa do modo de voz também. É só por causa do uso eficiente da LLM. Sim, pô, e quando tu monta o modo de voz vai ficar bom ainda, melhor ainda. É porque quando tu monta um bom setup que tem boas skills, boas regras implementadas no teu setup ali com o Claudinho, o teu prompt fica meio foda-se. Tu pode fazer qualquer prompt que ele já vai entender as coisas de um jeito melhor. Tu não precisa te preocupar tanto com o prompt. Então o comando agora é melhor ainda. Só fala, coda aí, meu velho. Melhore. Melhore. Se tiver um setup legal, realmente O bom setup deixa o prompt mais irrelevante. E, inevitavelmente, todas as nossas notícias tiveram inteligência artificial, né? Então a gente falou sobre guerra. Eu sou uma inteligência. A gente falou sobre... Não, nenhuma inteligência artificial me replicaria. Tá bom. Não vamos entrar nesse mérito hoje, né? Se a gente é ou não é insubstituível, esse pode ser um próximo episódio do nosso podcast, mas a gente falou de governo americano e uso de LLMs, a gente falou de eleição novamente, TSE e regulamentação para a inteligência artificial. Falamos de guerra no Irã, que aparentemente você acabou de descobrir, né? O apocalipse chegando e o cara... Não, eu sei que tem, mas agora a dimensão... A dimensão é que pode tô por fora. ter o Brasil envolvido a qualquer momento, inclusive. Não vou me envolver em nada. Né? Alistamento militar. Não. E por último, não menos importante, a gente teve Cloud Code, lançamento do modo de voz. A gente vai testar e depois conta pra vocês se funcionou, se não funcionou. Matheus vai programar em várias situações diferentes agora. Fazer um reality show. Pode ser. Não, acompanhar por 24 horas usando o Cloud. O tempo inteiro ligado. Entendeu? E se você falar dormindo, ele já vai capturar também tudo que você fala dormindo pra poder mandar. Agora no modo de voz. São essas as nossas notícias da semana. Muito obrigado. Deixa teu like e comenta aqui se tu já sabia da guerra e o quanto tu usa o Cloud. Valeu.